que nós não temos. Ou às vezes até temos pelo calor de uma transmissão. Né? O jogador ele tem um componente emocional do jogo em si. Saindo de campo. Claro, ele tá ainda envolvido emocionalmente, até esfriar, se desligar do jogo, velho. Então isso às vezes eu até relevo. E não esquecendo que a pressão, seja nossa, seja da torcida, ela vai toda pro jogador. Pro jogador, claro. Independente se é pela imprensa ou se é pela torcida, é o jogador que está sempre sendo avaliado, bem ou mal. Então é sempre com ele que está a pressão e daí entra o componente emocional, fator emocional para dentro de campo. Ainda mais pro Paulão, que não é o titular, que tenta buscar espaço e tal. Tu vê, hoje na coletiva ele já foi mais tranquilo. Claro, porque ali já passou, já é outra situação. João Batista Filho, Central Band do Esporte. João. Chico, muitas repercussões sobre esse assunto do Paulão, tá? Falando de Grêmio aqui no Twitter, tá dizendo, sou gremista e até eu já cansei sobre esse assunto mesmo. Vira o disco, tá dizendo ele. Paulão é um cara digno pra caramba, tá dizendo o Eduardo Oberdan. Uma outra participação aqui de um outro telespectador, cara que escolhe ser jogador de futebol, tem que saber que vai ser cobrado como qualquer profissional na sua área de trabalho, tá dizendo o Anilson Oliveira. Estas as manifestações. Eu conversei agora há pouco com o Paulão no WhatsApp, Chico Garcia, e ele não sabe quais foram os jornalistas que falaram sobre esse assunto. Ele disse que apenas ficou sabendo e leu uma reportagem em um site e aí viu que não era condizente com a realidade, porque ele até chegou a citar, a bronca nem era comigo, era com o Jorge Henrique, só quis defender o meu colega de trabalho e por isto que eu fiz o pronunciamento. Esta foi a versão que o Paulão me deu agora no WhatsApp, vendo o programa e ouvindo o que a gente está falando. Boa. Valeu, um abraço pro Paulão aí que tá sempre na nossa audiência aí. Eu queria projetar com vocês o time do Inter que joga amanhã contra o Avenida, que deve ser o titular, mas o titular com o que o Inter tem, né? O Inter não tem todos à disposição. O que mais me interessou positivamente aí é o esquema, que me parece 3-5-2. Agora está definido, que é o esquema que se todos estivessem à disposição, imagino eu, teria enfrentado o Emelec lá, Sim. o 3-5-2. Que vai jogar no 3-5-2. A diferença é o Tyberson, né? A novidade é o Tyberson, porque o Vitinho já vai estar fora e também porque o Nilmar não está à disposição. E porque o Lisandro Lopes não está à disposição também. E porque o Tyberson está jogando bem. E porque o Tyberson está jogando bem. Tu sabe que fisicamente o Tyberson me lembra o Walter sem o X, né? O Walter sem o X. Exatamente. Ele me lembra muito o Walter forte, fisicamente. Trombador. Mais forte Só que ele é mais rápido porque é mais leve, né? Muscular, mais forte. Explosão muscular. Truncado. É que o Walter é mais técnico. Um corpo mais atlético. O Walter é mais técnico. O Walter é um jogador que raciocina mais o jogo. E embora... O Walter é inteligente para jogar. Muito inteligente. E outra facilidade coisa, do drible. Embora a gente tenha sempre que fazer a análise racional das coisas do futebol, tem algumas coisas lúdicas que elas precisam ser respeitadas. Um cara que está com a estrela, que está o Tyberson, de entrar e fazer um gol 30 segundos depois, de decidir jogo, tu tem que respeitar esse momento do cara. Se ele é um bom jogador, e está surgindo bem, e tu tem a possibilidade de ter um cara num momento mágico, põe o cara para jogar. Mas esse é o processo que a gente recomenda, né, pessoal? Porque a gente já viu tantas vezes isso acontecer. Os garotos, os jogadores da base, ou aqueles jogadores que surgem, que a gente não espera, eles surgem exatamente num time que tem um grupo qualificado, bem ajustado, e que você até contrata jogadores para a posição, mas em determinado momento ele não rende, vai lá e entra no segundo tempo nesse time, seja ajustado ou com uma parceria boa, e ele acaba dando a resposta. O próprio Leandro Damião, em 2010, quando ele entrou no time, o garoto da base que o Inter queria apostar era justamente o Walter. E o Inter tinha outros jogadores de frente com mais qualidade. Só que o Damião começou a se destacar nos treinos, começou a ser utilizado pelo Fossati. O Rotti adora o carimbo de que foi ele que lançou o Damião e botou ele numa final de Libertadores. O Damião já vinha sendo utilizado pelo Fossati desde o início do ano e o Damião começou a fazer um gol atrás do outro e aí surge um jogador. E a gente tem outros exemplos disso. Mas há uma diferença. Tu quer ver um jogador que surgiu no momento que um time não estava organizado e quando o time se organizou ele sucumbiu? O jogador é o Otavinho. O Otavinho encantou com o Internacional desorganizado, virou o melhor jogador do Inter. Depois que começou a temporada, um time foi mais ajustado, mais encorpado, o Otavinho não conseguiu repetir. Se perdeu por outras coisas. Já o Eduardo Sacha foi diferente. O Eduardo Sacha também apareceu no momento que não estava bom. Saiu, foi pro Goiás. Como evoluiu esse jogador? Voltou e quando o time deu uma melhorada, ele está encaixando. Ele foi o melhor jogador do Inter contra o Emelec. E não se entrega nunca. O Sacha não se entrega nunca. Eu pergunto para vocês, no Inter, alguém está jogando mais neste ano de 2015 que o Sacha? Não. Na frente não. Ele é o nome do time. Não, na frente não.
Outra coisa, o Eu 3-5-2... acho que a exceção do D'Alessandro, o que- Sacha. não, o eu D'Alessandro tem digo uma no ataque. comparação, Mas é um surgido. o ataque. Não, o ataque tá falando? Não, eu até falo do time todo. É que o D'Alessandro nós sabemos É que ele rende. meio Hors-concurso Meio do hors-concurso, D'Alessandro, né? Eu vou dizer, aproveitem, porque período de falar assim bem do Bem D'Alessandro e não ser retrucado tá não, mas é o terminando. Sacha, então. Então, os caras são o Tá Sacha. terminando. O 3-5-2 é legal, mas com os dois volantes abrindo o meio-campo, não, tá? Isso tá errado. Tinha que escolher um dos dois e colocar um outro tipo de jogador. Ou um com mais capacidade de movimentação, que seria o Anderson, ou daqui a pouco até o Rodrigo Dourado, que é volante, mas é um jogador bem mais fino, com bom passe. Aliás, o Rodrigo Dourado tem que ser titular Eu do Inter. também né? Eu sou do 3-5-2, o tradicional. Com um homem de É marcação. um volante, 2 meias, 2 meias, 2 alas. 2 meias, 2 alas e os dois na frente. Tá, mas Como tem- diria um amigo meu, os 2 bonequinhos lá na frente. Só que é o seguinte, desses 2 meias do 3-5-2, tu tem que ter um que é o pifador Sim, e tu tem sim. que ter outro que é o motorzinho. Que é o motorzinho, O Inter claro. abriu mão do motorzinho para ter o Newton e o Nico, que são jogadores com uma dificuldade maior de saída de bola. Eu só espero que o Inter não esteja tentando acomodar as peças, assim, os medalhões. O Nico por ser da confiança e até com mérito, porque está jogando bem, e o Newton por ter sido grande contratação, assim e tal. Eu só espero que não seja o isso, Diego seja Aguirre tá concepção diferente, mesmo. né? O Diego Aguirre, por exemplo, não botou o Vitinho e botou o Tyberson. Ele eu agora acho aposta que no Tyberson pro jogo de hoje amanhã. se impõe, se ele utilizar os dois volantes, colocar o Dourado e o Nico. Tá, e o Arangues? O Arangues está Seleção- machucado. Ele foi para a O Arangues seleção? foi pra seleção. agora foi para a seleção. Ah, bom, tá bem. Mas na sequência Então tá. volta. É, Mas na aí eu sequência acho que volta. sairia um volante para jogar o Arangues, que não está jogando nada. Pois é, então por que não questionar o Arangues? Também? Não, tem que Porque ser eu tenho questionado. notado muito isso, né? O Arangues não tá bem, não, mas tem que sair o fulano e o Arangues permanece E no time. te- e- Olha, o Arangues mais jogou mal do que bem no Sem Inter. dúvida. Isso é O preocupante. Arangues está completando 10 meses jogando mal no Inter, É. contra 2 que jogou bem. E tem algumas coisas que o acaso ele acaba proporcionando. O Vitinho foi para a seleção olímpica agora e me parece, não sei se ele está perdendo essa disputa, mas me parece que o Tyberson está aproveitando a chance, né? Eu acho que E dali ultrapassa na na frente, hierarquia. e ali na frente, Tá. cara. Eu não abriria a mão do Vitinho, tá? Eu acho o Vitinho um grande jogador que precisa de sequência. Sempre gostei muito do Vitinho. Eu acho um desperdício abandonar esse jogador. Tanto que está convocado para a seleção olímpica. Agora o Tyberson tá bem. É, mas eu acho que tem um componente que de repente impede o Vitinho. Trabalho da semana. Eu acho que isso acha vem, que eu acho que isso vem comprometendo um efeito o Alan aproveita- Ruiz, assim? Eu acho que vem comprometendo. Eu acho que o individualismo também. A questão do trabalho da semana é um argumento que eu digo quando muitas vezes a gente questiona cadê o fulano, cadê o jogador tal, cadê o Ailon, por exemplo, cadê não sei o Ailon quem. tá no Pai Por Santo. que que o Fala do fulano- Ailon. Fala do Ailon. Por que o jogador tal não joga? Porque às vezes aquela análise interna, o trabalho do dia a O dia Ailon. pode mostrar alguma coisa para a comissão técnica que a gente não vê. O Ailon vai entrar naquelas lendas urbanas Barbaridade. eternas do futebol. Cara, eu amo o Ailon. Não tenho dúvida disso. O zagueiro Juan falou também se os resultados do Inter na temporada são melhores que as atuações do time, por exemplo. Sim, com certeza. E não porque a gente tem jogado muito mal, não, porque a gente tem condição de jogar muito mais do que a gente está jogando. Isso é consciência de todo mundo dentro do vestiário. A gente não foge da nossa responsabilidade. Diariamente, vocês que acompanham, veem que a gente está trabalhando muito, né? E a gente quer muito também, não só ganhar os jogos, mas ganhar bem. Porque a gente entende que a gente tem um grupo muito forte, com jogadores de potencial, capazes de fazer isso. Mas também é muito importante que, principalmente nesse período de começo de trabalho, é muito importante que as vitórias venham, porque você sabe como mais do que eu, como é que é o clima nos clubes do Brasil quando a vitória não acontece. Mais tranquilidade para trabalhar. A gente está andando com os objetivos traçados, por enquanto está andando bem, mas com certeza a gente tem que jogar mais, jogar melhor, isso a gente quer também, mas isso não se encontra da noite para o dia, né? A gente tem que continuar trabalhando, continuar evoluindo, porque com certeza isso vai acontecer, pelo potencial que a gente tem. O que tu tem a dizer aí, Daniel Oliveira? Agora eu vou me posicionar, que nem o Juan. Juan- A leitura do Juan tá perfeita, O né, Juan é Chico? um jogador experiente, Claro. né? E tal, mas ele sempre foi introvertido, só que a gente imaginou, né, que com anos de Europa, seleção brasileira, mas não, ele tem uma Isso aí é da timidez, assim, e normal. tal, né? Eu acho que a leitura dele é corretíssima, corretíssima. E que bom que o Inter tem esse diagnóstico.
Não se ilude com os números na Libertadores, que são bons, e no Campeonato Gaúcho também. De fato, o Inter não está jogando bem. Que precisa melhorar. Depois do intervalo, ele mesmo, Daniel Oliveira, está na marca do pênalti. Já voltamos. Expo Agro Afubra 2015, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. 3 dias de tecnologia e inovações, com mais de 400 expositores, 140 agroindústrias, diversas palestras técnicas, lavouras demonstrativas, exposição de máquinas, equipamentos e animais. 15ª Expo Agro Afubra, dias 24, 25 e 26 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Daniel Oliveira, narrador da Band, está na marca do pênalti. A galera participou. Antes, né? Tu vê, né? Aí tem o castigo. A galera participa conosco sempre na nossa fanpage lá do Facebook, mandando as perguntinhas, que geralmente são desprovidas de caráter, né, totalmente, Daniel Oliveira? Totalmente. E o telespectador Juan Silva mandou a seguinte pergunta: qual é a maior rivalidade para você, o Daniel Oliveira? Grêmio e Internacional? Real Madrid ou Barcelona? Ou Ribeiro e Baldassi? Ribeiro e Baldasso, sem dúvida. Essa é a maior rivalidade para ti? Sem dúvida, sem dúvida. Quem é que está na frente desse no retrospecto? Desculpa, a rivalidade é quando se equiparam as forças, não tem comparação. Não, mas só a pergunta é pra mim, velho. Eu acho que é Ribeiro e Baldasso, não tem a menor dúvida. Eu tá ganhando, sou obrigado a concordar. Olha, cara, empate. Né? Não tem rivalidade. Os pênaltis. Não tem rivalidade entre Inter e Zequinha. Tem. Quem é o... Só para entender quem é o Inter. O Inter foi só por acaso. Entendi. Okay. Central Band do Esporte, João Batista Filho. Olha só, Chico Garcia, o Jefferson Demétrio tá mandando uma pergunta bem interessante no Twitter. Ele disse que se existe chance do Vargas voltar. Por quê? Um torcedor estava em Londres até essa semana, postou uma foto com o Vargas, dizendo que o Vargas pediu para voltar pro Grêmio, que tá louco para voltar. A sua namorada já está em Porto Alegre, ela é aqui de Casca, faz faculdade em Porto Alegre, e o Vargas está querendo retornar pro tricolor. Ele tá lá na reserva do Queen's Park Rangers.